Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, nós vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo que já foi estudado. Para a próxima aula, nós já entrar em conteúdo novo, tá? Então, primeiro nós vamos estar aí estudando como foi a organização administrativa do território brasileiro, né? O nosso país tem mais de 8.502.000 quilômetros quadrados, né? E para isso ele precisava de uma organização, né? Para ele poder administrar o melhor. Então, o que acontece? Ele é formado pelo Estado, país, governo, sociedade, nação e território. E nós vamos conhecer cada conceito desses daí, tá? Então, o Estado ele é um conjunto de instituições que formam a organização, né, política de administração ali de um povo. Quem são essas instituições? É o governo, as forças armadas, escolas, a questão ali dos hospitais, da segurança, assim por diante. Qual é essa função aí do Estado? É servir a sociedade, tá? Que controla a lei e a ordem para defender o território, né? E também organizar os serviços básicos ali para a população, que é a saúde, a educação, a segurança, né? A aposentadoria e outras coisas mais. Qual é o conceito aí de país, pessoal? É um território próprio. Por exemplo, Brasil é um país com território próprio que tem seu próprio governo que representa. Então, os governos que estão lá no poder, eles nos representam o povo. Que tipo de governo? Nós temos governo federal, estadual, municipal e o distrital, né? E nesse governo ele é formado por várias instituições. Tá? Agora eu estou falando para vocês que as Forças Armadas, escola e tudo isso. O que é esse governo? Eu já falei para vocês, né? É uma culpa que faz parte do Estado, tá? E o território, professora? Claro, é um espaço delimitado por fronteiras e limite, aonde um sujeito ele tem um total poder e controle sobre isso. Então, nosso território brasileiro, ele é um território que tem fronteira, vocês vão observar, no lado oeste aqui, ó, ele tem fronteira com os países, no lado leste com o Oceano Atlântico, né? E vem aí, nação, tá? É um conjunto de pessoas que falam a mesma língua, que falam tradições comuns, né? Por exemplo, nosso país é uma nação brasileira, que tem a mesma língua, que tem os mesmos costumes. Existem países que não são nação, como os países da África, porque lá existem vários dialetos, né, várias culturas, vários idiomas. Cada país fala um idioma, inglês, francês, de acordo com qual ele foi colonizado na época, tá? Povos têm a mesma ligação com nação. São grupos de pessoas, né, que têm a mesma característica e tradição. Vamos dar um exemplo, povo goiano. Né? O povo goiano tem uma característica, o povo nordestino tem outra, o povo do sul tem outra e assim por diante. Os paulistas têm outro. Então isso é chamado de povos. A sociedade, tá, é um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço e tempo de acordo com as suas regras. Então, nós podemos observar que nós vivemos numa sociedade que tem normas e regras. E isso tem que ter, pessoal, porque senão como que vai funcionar as coisas? Vamos dar um exemplo da escola. Se ela não tiver uma norma, umas regras a serem cumpridas, com certeza nada vai funcionar bem. Na próxima atividade que eu passei para vocês foi um texto lá no livro de vocês, que na página 23, né, que fala da cultura afro-brasileira, que tem aí grande influência na cultura brasileira como nós conhecemos, né? Então, quais são? Antes nós tem influência indígena, né, que como a mandioca, vem falando aí dos benzimentos, né, que a gente conhece, as ervas medicinais, a caça e a pesca, então vem de origem indígena. Os portugueses, eles trouxeram para nós o quê? O pão, o queijo, os doces, os vinhos e assim por diante. A África, ela já trouxe uma cultura diferenciada também. Ela trouxe uma cultura que são as religiões, né, como outros também trouxeram, a música, a dança e a cultura, e a culinária, aliás, e outros costumes, né, o modo de vestir. Então, ela teve uma grande influência aqui nesse meio. Quando vocês, por exemplo, quem já foi no Nordeste, a gente vê muito eles vendendo na beira da praia, naqueles tabuleiros,
né? Grandes assim, uns tabuleiros, tipo umas formas, vendendo as suas coisas, né? Então, isso é de origem africana, tá? Então, lá no texto, se você já comeu alguma coisa de origem africana, eu, por exemplo, já. Né? Eu já comi cuscuz, já comi feijoada, né? A farofa, canjica, pamonha, o acarajé, eu já comi isso também, né? Então lá tem mostrando isso. E o que eles trouxeram para nós aqui, pessoal? Como eu falei para vocês, as religiões, né? A principal, a candomblé, a música, né? Nós temos lá a Margarete Menezes, que eu lembro agora no momento, né? Que representa, as músicas delas são da origem africana, a timbalada, também de origem africana, as danças que nós temos, né? Tem aí o primeiro samba, que hoje é feito nas grandes escolas de samba. Nós tem a congada, que em algumas cidades de origem africana, onde teve o maior índice de negros na época, né? Tem a congada e assim por diante. E nós temos aí a culinária, né? Qual é o prato principal que a gente hoje vai? A feijoada, né? Lógico que a feijoada, naquela época do escravo para hoje, ela teve aí grandes transformações, né? Que na época eles faziam feijão preto, né? Com as partes ruins do porco, que era, né, dado para eles, e eles misturavam com farinha. Com o passar de um tempo, a culinária brasileira, ela veio, né, ali acrescentando a linguiça calabresa, né, e outros ingredientes, né, acrescentando ali a couve, a laranja, assim por diante, né, em relação a isso. A capoeira era uma arte deles, né, de se defender, que hoje ela é considerado como uma dança, né, como vocês conhecem. E existem alguns vocabulários, né, que a gente fala no nosso dia a dia. Berimbau, cachimbo, caçula, capanga, né? Capanga é aquelas bolsas que usam, né? Que é tipo uma sacola. Giló, machixe, né? Moleque, e assim por diante, nós falando sobre isso, tá? No outro texto, né? Que falava sobre a cultura africana, vem mostrando, né? Quais eram as áreas, né? Que foi predominada aí a cultura africana e como que era ela naquela época, como que ela era considerada, gente. Realmente era tratado como uma cultura atrasada, era discriminada em relação a isso até pouco tempo ainda. Tem essas discriminações com a religião, né, com, por exemplo, a própria capoeira, né, agora que tá dando uma amenizada nisso. E aí vem, qual é a região que concentra mais isso? A cultura africana, a região Nordeste, tá? Ela vem atrás, ela se manifesta através de quê? Da música, da dança, religião e culinária, tá? Como eu falei para vocês, no século XIX ela era considerada como uma cultura atrasada, né? Que o negro lá não era considerado como gente, era considerado, né? Como se fosse o demônio, alguma coisa assim. No século XX, eles já começaram a ter uma ideia diferente, né? Já foram aceitando, já foi celebrando as expressões artísticas, as pessoas, né, já foram se adequando com aquele meio, né, mostrando ali qual era a importância da cultura, foi trabalhando isso que hoje nós, né, já tem isso no nosso meio, no nosso dia a dia dos brasileiros, né? Vocês verem que nas escolas já faz isso, né? Faz aquela movimentação toda, e vê a questão do combate ao racismo, né? E tudo realmente é isso. Diante disso aí, em 2003, foi criada uma lei, que é 10.639, que exigia que as escolas brasileiras, no ensino médio e fundamental, trabalhassem a cultura, a história e a cultura do afro-brasileira. Tanto que em 2018 eu fiz uma eletiva na escola que falava sobre a cultura afro, né? Trabalhei bem em relação a isso e nós tivemos um grande conhecimento disso daí, tá? E mostrando porque a capoeira era um ato de defesa dos escravos, que hoje é considerado como uma dança, mostrei a culinária, mostrei as comunidades quilombolas e assim por diante que nós, né, trabalhando nessa questão, tá, pessoal? Então, diante desse comentário que eu fiz aqui, né, é para vocês terem a noção como que a importância da cultura africana no nosso país, que faz parte aí da nossa cultura, né?
Agora vamos para o próximo item. Brasil, localização e território. Vamos conhecendo um pouco do nosso país. Um país que tem várias diversidades cultural, né? É uma diversidade aí de costumes. Cada região representa ali uma características, né? E a gente vai conhecer o nosso país, tá? Aqui nós vem mostrando, tá? O Brasil no mundo. Ele localiza onde? Na América do Sul, né? Fica ao oeste, ao oeste em relação ao meridiano Greenwich, ao sul, né, a relação à linha do Equador, ele tem 93%, né, no hemisfério sul e tem 7% no hemisfério norte, tá? Então, ele é o maior país da América do Sul, né? O litoral dele é todo voltado, pessoal, para o litoral, tá? E tem aí 47% da área territorial, e a únicos países que ele não faz fronteira na América do Sul se chama Chile e Equador, tá? E essas fronteiras com esses países, principalmente a Bolívia, que é a maior fronteira que tem, a preocupação do governo, né, é de ter uma vigilância maior, que às vezes é falha, a gente sabe disso, é combater o tráfico de droga, de arma, contrabando e imigração ilegal. Por exemplo, o Brasil é uma passagem de tráfico de drogas para a Europa. Então, ela vem da Colômbia, né, vem da Bolívia. A gente, no Paraguai, né, ali em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente, né, tem muitos relatos que em certos momentos você vê grandes contrabando, né, passando, a imigração ilegal em relação a isso. Então, o governo, ele não tem tanta fiscalização nesse meio dessas fronteiras, mas eles tentam fazer isso, né, em relação a isso. Porque eles montam ali as barreiras, mas eles ainda dão um jeito de passar por outros locais, tá? Aqui fala Brasil, Amazônia Azul. Por que Amazônia Azul? Porque nós vamos observar que aqui, ó, do Amapá até aqui no Rio Grande do Sul, todo o litoral brasileiro, tá? Então, é todo pelo Oceano Atlântico, tá? Por isso que o nosso litoral brasileiro é acesso total. E nós temos aí o arquipélago Fernando de Noronha, que ele pertence ao estado de Pernambuco, tá? E aqui nós vamos ter uma ilha que chama Trindade Tobago, que fica nessa direção aqui do Espírito Santo, mais ou menos, tá? E nós podemos observar aqui, né, as fronteiras. Essa faixa aqui são as fronteiras terrestres que nós temos. Nessas fronteiras aqui, pessoal, nós vamos observar que muitas das vezes elas feita através de rio ou estradas, né, que divide elas. E a gente fica observando, por exemplo, na Argentina, é o rio Iguaçu, que divide o Brasil com a Argentina. No Paraguai é o rio Paraná, que divide, né, que é a ponte da amizade, que divide o Paraguai do Brasil. Lá na Venezuela, lá são divididos por cidades. Por exemplo, o Brasil tá aqui, e aqui passa uma avenida que no meio, lá do outro lado já é outro país, tá? E essas cidades que estão na beira da fronteira aqui, ó, ela é chamada cidades gêmeas, tá? Que como eu falei para vocês, a Amazônia Azul, né, o mar é aberto, tem uma extensão de 7.367 quilômetros, tá? E nesse limite territorial marítimo, né, que o Brasil tem, ele tem uma imensa riqueza de recursos naturais, como petróleo, gás natural, uma biodiversidade marinha muito grande. E a ONU recentemente reconheceu, né, que o Brasil tem o direito de explorar esses recursos naturais do solo e do subsolo, tá? Mas tem uma quantidade, até 648 quilômetros, tá? No Brasil, nós vamos encontrar os pontos extremos. Nós temos 4 pontos extremos. O Brasil parece um triângulo, né? Aqui está o norte, aqui está o sul, e aqui está o oeste, e aqui está o leste. Pessoal, olha só. Aqui, o Monte Camburai, né, o maior monte, né, dos picos maiores no Brasil, está o norte. Inclusive, já teve uma novela que gravou nesse monte aí, que é Camburai. E aqui no sul nós vamos ter Arroio Chuá,
que é no Rio Grande do Sul, aqui na pontinha, tá? No oeste, nós vamos ter a nascente, né, Rio Moá, tá? E aqui nós vamos ter o Ponto de Seixas, na Paraíba, que é um local turístico também. E lembrando que o sol é o primeiro lugar onde o sol nasce, tá? Então quer dizer que lá nasce cedinho o sol. Realmente no Nordeste, quando dá 6 horas da manhã, o sol já apareceu, pessoal, devido a esse ponto extremo aí que nós temos. O Brasil, né, tem duas zonas térmicas, por isso ele tem uma extensão grande, que é a zona térmica tropical, né, porque ele é cortado pela linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, e tem a zona temperada, tá? E isso daí, pessoal, essas zonas térmicas, por exemplo, nosso estado localiza a zona tropical, é um clima quente. Então, esse clima tropical, ele vai influenciar muito na questão da produção agrícola, na questão das pessoas, no modo de viver das pessoas, entendeu? E já na zona temperada, já vem ali outro tipo de produção agrícola e também a forma, o modo de vida que as pessoas vivem, né? Agora, por exemplo, nessa questão de maio agora, na região lá sul, né, no sul de São Paulo, já descendo para a região sul, o pessoal já tá um frio lá já grande, né? Já chega abaixo aí de zero negativo nessa parte. E aqui nós estamos observando que é calor, uma hora tá frio, uma hora calor, mas é devido à situação das nossas zonas térmicas, tá? Então nós temos duas zonas térmicas, intertropical ou tropical e zona temperada sul, tá ok? Qualquer dúvida, pessoal, entra no WhatsApp, me pergunta, estou aberto para, tá? Para vocês explicarem para vocês. Não quero que vocês fiquem com dúvida. Aqui, os climas brasileiros. Isso são um conteúdo que vocês já estudaram lá no 6º ano, mas nós vamos revisar de cá também. Por essa diversidade climática que nós temos aqui, ela vai favorecer muito no desenvolvimento das culturas e também na parte econômica, tá? Então, o Brasil é um dos maiores exportadores e produtores, né, agrícolas do mundo. Nós podemos observar, nós estamos vivendo um momento agora terrível, que é essa pandemia, e o nosso país, né, ainda está conseguindo exportar produtos agrícolas, produtos, a parte, né, de carnes, tudo ele ainda está exportando ainda. Então, aqui nós vamos conhecer quais são os tipos de climas que nós vamos encontrar no nosso país. Vocês vão observar. Aqui nessa parte aqui tá o clima equatorial, tá? Essa outra parte aqui é o clima tropical. Vocês veem que a nossa região tá? Aqui nós vamos ter o subtropical. Vocês estão observando? Eu pego um pedaço de São Paulo aqui. Aqui nós vamos ter o clima, né, tropical úmido, tá? Aqui nós vamos ter o clima semiárido, que é o sertão nordestino, tá? E aqui nós temos o tropical de altitude. Por que tropical de altitude? São onde as regiões são altas, onde tem a presença de morros. Então, a tendência é tropical de altitude. Quer dizer, frio, calor durante o dia e à noite tem frios, tá? E nisso vem também a formação vegetal. Vocês sabem que o relevo influencia na questão de clima e vegetais, que são os biomas, né? E nosso país tem uma grande diversidade de biomas aqui. Nós temos aí, né, destacando as florestas tropicais, que é a floresta amazônica, Mata Atlântica e o Cerrado, né? Lembrando vocês que a caatinga ela é original do Brasil. O Cerrado é a savana na África, a floresta amazônica é a floresta equatorial lá na África e em outros locais, tá? E a Mata Atlântica é a floresta tropical. É a floresta subtropical, mais ou menos. O que acontece aqui? Ela vem de cá, aqui nós temos a floresta amazônica, aqui nós temos cerrado, vocês podem ver que nós vamos encontrar cerrado até aqui no norte, né? Também. Aqui nós temos a caatinga, aqui nós temos Campos Sulinos, aqui nós temos a Mata Atlântica, vocês podem ver que ela está toda já. Aqui nós temos a mata, essa verdinha aqui, as matas araquárias, tá? Essa araquárias se chama Mata dos Pinhais.
Então, são vários tipos de biomas que nós possui aqui no nosso país, tá? O Brasil ele é um país emergente. Emergente por quê? Porque ele é um país industrializado, mas subdesenvolvido, né? O Brasil tem um grande mercado na parte de turismo, de agroenergia, de produção de grãos, né, de petróleo, grande investimento de empresas internacionais aqui dentro, né? Ele também tem algumas empresas também na América, nos países da América, aqui da América do Sul, tá? Ele faz parte do bloco econômico Mercosul, que é formado Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Venezuela está suspensa devido a problemas políticos, e tem alguns países, Bolívia, Chile, eles são associados. Então, essa formação do bloco econômico, eles podem comprar, vender, ou com os impostos mais baratos, ou o isento de tarifas, tá? O Brasil faz parte dos BRICS. BRICS não é bloco econômico. BRICS é um conjunto de países emergentes. São países subdesenvolvidos, mas industrializado, que tem a economia, tem as próprias características na economia, tá ok? E aí, né, vem, como que é BRICS? São formados por sigla dos países que fazem parte. Então, B, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá ok? No nosso país, nós vamos encontrar 4 fusos horários. Então, vai ter uma diferença de horário, dependendo de certos lugares que vocês forem, tá? Quando nós falamos lá nos fusos horários, no primeiro bimestre, eu expliquei que o principal referencial no fuso horário é o meridiano de Greenwich, né? Do lado leste, as horas vão o quê? Aumentar. Do lado oeste, as horas vão o quê? Diminuir em relação ao meridiano de Greenwich. O nosso país, ele fica no oeste. O que acontece? Nesse ponto aqui, nós vamos... o primeiro fuso que fica em Fernando de Noronha aqui, ele, em relação ao meridiano de Greenwich, são 2 horas de atraso. Brasília, que é o horário oficial do país, 3 horas de atraso. Aqui nessa parte, no quarto fuso aqui, que vocês podem observar, é 4 horas de atraso. E aqui no Acre, no oeste do Amazonas, 5 horas de atraso, em relação ao meridiano de Greenwich. Agora, vamos ver aqui dentro do nosso país. Tá? Dentro do nosso país, qual é o horário oficial? O de Brasília, que é o segundo fuso. Então, em Brasília, por exemplo, eu estou aqui em Brasília exatamente agora em 11 horas e 28 minutos. Se eu vier aqui em Mato Grosso, vai ser que hora? 10 horas e 28 minutos. Porque é 1 hora atraso em relação ao horário de Brasília. Se eu chegar aqui no Acre, que é 2 horas de atraso, eu vou estar aí sendo 10 horas, vai ser 9 horas e 28 minutos. Tá, mas eu tô aqui em Brasil, eu vou aqui para Fernando de Noronha. Quando vai para Fernando de Noronha, vai para o leste. Então, a hora significa que vai aumentar. Então, lá será o quê? 12h e 28. Tá ok? Então, lembra desse detalhe, desse raciocínio. Tá ok, pessoal? Aqui nós temos símbolos nacionais, tá? Símbolos nacionais, pessoal, esse aqui é para vocês terem a noção, tá? É sobre esse aqui. Lá no livro de vocês, na página 29, vocês vão encontrar esses símbolos lá, os significados. Nos símbolos nacionais nós temos brasão, bandeira, selo e o hino nacional. Esse é o brasileiro. Tá? O brasão, ele é mais usado, né, nos órgãos federais, nas Forças Armadas, nisso tudo. O selo, ele é usado nos documentos oficiais do governo, né? Quando você vai, por exemplo, botar uma carta no correio, você vai usar esse selinho aí. Tem o hino nacional, que é falando do nosso país, né? A bandeira também. No estado de Goiás, nós temos o brasão, a bandeira e o hino de Goiás. Nós não temos selo. Em Formosa, nossa cidade, nós vamos ter o brasão, a bandeira e o hino de Formosa, ok? Então, lá na página 29 do livro, dá uma olhadinha lá para vocês verem, que vocês vão ver o significado dos símbolos nacionais, tá ok, pessoal? Agora é o momento perfeito para parar, refletir e, como coletividade, nós temos o poder de transformar esse momento em algo positivo, pessoal. Realmente, gente, nesse momento que nós estamos vivendo, tá? É um momento de a gente
refletir a nossa vida, tá? Como vai ser o mundo depois dessa pandemia? Com certeza será diferente, tá? Será assim, a gente não sabe qual é a expectativa que está vindo, mas com certeza nós vamos vir com um pensamento diferenciado, tá? É um pensamento mais humano, né? Mais sereno, ali, pensando mais no outro. E deixo uma dica pra vocês: se cuidem, tá? Que o vírus ele mata. Muito obrigado. Vocês, desculpa qualquer coisa, é a primeira aula que eu tô gravando. Desculpa qualquer coisa, algum erro, tá? Qualquer dúvida, me procurem no WhatsApp, tá? Tenham um bom dia.